Bom dia a todos. Esse é o nosso primeiro encontro da Rede Legislativo Sustentável para comemorar o mês da sustentabilidade e, na verdade, que vai chegar até julho, porque serão 4 encontros para falar sobre temas ligados à sustentabilidade na gestão pública. A Rede Legislativo Sustentável foi criada, foi estabelecida em 2019, a partir de um convênio que lançou uma plataforma de conhecimento e troca de informação organizada pelas 3 casas legislativas, Senado Federal, Câmara dos Deputados e TCU. Hoje, a Alerj também se junta a essa rede para exibir essa série de painéis e também para aprofundar o debate e a absorção dessa temática pelos legislativos de todo o Brasil. A gente vai começar fazendo uma abertura solene, da Rede Legislativo Sustentável, em que os diretores das casas vão poder falar sobre a importância dessa atuação e a agenda que essa rede vem levando à frente. Na sequência, vamos ter a palestra do Cristiano Ferri, que já é um conhecido de longa data e que vai poder falar um pouco, trazer o tema da sustentabilidade e da inovação, o quanto eles são próximos e podem ajudar nessa incorporação de uma agenda mais sustentável, de compras públicas sustentáveis, licitações, enfim, um olhar também para a redução de custo da operação legislativa e aumento da transparência também. Eu vou passar a palavra agora para o diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, para essas boas-vindas a todos que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube e do Facebook. Se vocês quiserem por aí, podem fazer comentários, que a gente vai incorporá-los aqui à nossa discussão da sala. Bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar participando desse evento, no momento em que todos nós, seja pelo momento que estamos vivenciando atualmente, seja pela necessidade evidente de contribuirmos com as gerações futuras, no sentido de um meio ambiente mais sustentável, de uma administração pública mais eficiente. Então, é um prazer estar unido em torno de uma temática tão importante como essa. A gente, na Câmara, já vem lidando com essa temática há muitos anos. O nosso programa, batizado Ecocâmara, já está, na verdade, adquirindo a sua maioridade. Já temos 18 anos de luta. Há 18 anos implementamos assim, uma célula, um embrião de um escritório de gestão ambiental e, obviamente, essa temática despertou na Câmara muito interesse, servidores, parlamentares, visitantes, parceiros de outros órgãos da administração pública, todos se engajaram rapidamente. Eu acho que a formação dessa rede, justamente desse ideal comum, é que nos permitiu avançar tanto. Ao longo desses 18 anos, são inúmeros os avanços que nós podemos mostrar com orgulho, seja na redução do consumo de água, energia elétrica, de descartáveis, seja nas ações sociais que conseguimos empreender. Me lembro aqui com muita emoção sempre quando nós mantivemos os primeiros contatos com os catadores de papel e demos o suporte para que eles constituíssem uma cooperativa, fizemos parcerias, colocamos o Banco do Brasil para patrocinar, para que eles pudessem ter um caminhão, pudessem se estruturar. E hoje a gente vê que a gente conseguiu fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, são inúmeras dimensões que a gente consegue com essa agenda ambiental. Nós temos a questão social embutida, temos a questão econômica, temos a própria agenda ambiental e, ao longo dos anos, a gente tem conseguido, mais do que isso, criar uma consciência coletiva em torno desse tema que é tão importante. Eu considero que a rede é uma iniciativa fantástica, a promoção de cursos, a troca de conhecimento, do saber, do que foi exitoso em uma casa legislativa, em outra. Isso nos permite um crescimento bastante sólido, integrado, em que nós nos sentimos apoiados uns nos outros. Eu acho que esse é o objetivo da rede, que tem, já em pouco tempo, obtido tanto êxito. Eu saúdo realmente todas as casas legislativas que vêm se integrando a essa rede. Eu sei que o Rio de Janeiro está fazendo um esforço, a Assembleia do Rio, e vem conseguindo agregar câmaras municipais, a Assembleia de Goiás também já está integrando a rede.
A ideia é que a gente realmente possa fazer um mundo diferente, uma administração pública diferente. Esse é um momento de reflexão, né? Que a gente dê uma parada para pensar em que mundo nós queremos viver, onde é que nós queremos chegar e o que nós queremos deixar como legado, né, para as futuras gerações. Então, esse tema ambiental dialoga com isso, dialoga com a nova forma de pensar o mundo, com inovações tecnológicas, porque elas casam muito bem com o tema da agenda ambiental. Então, é um prazer estar aqui, aprender com vocês e participar. Me coloco sempre à disposição e espero que tenhamos muito para mostrar em muito pouco tempo. Tá? Então, parabéns a todos que se integram, meus colegas dirigentes, gestores de casas legislativas. Uma alegria estar aqui participando desse evento. Só para lembrar que a qualquer momento é possível câmaras municipais e assembleias legislativas e tribunais de contas aderirem à rede legislativa sustentável. Para saber mais informações sobre a rede, é só acessar o site do www.congressonacional.leg.br/RLS. E lá tem todas as informações sobre a rede. Eu vou passar a palavra agora à diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trômpica. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos meus colegas, o Sérgio, diretor-geral da Câmara, o Adriano Amorim, subsecretário-geral adjunto do TCU, o Wagner, diretor-geral da LERJ. Bom dia a você, Geisa, que media e dirige os trabalhos hoje. O Sérgio falou de muito do que a gente já fez até aqui. E eu, então, para não ser repetitiva, e até porque tenho horror de competir com o Sérgio, porque normalmente perco, ele fala muito bem, vou ter que falar dos desafios daqui para frente. Né? Eu acho que a gente está num momento que não pode ser ignorado. A pandemia do coronavírus não é um problema apenas de saúde pública. Ela é uma questão que nos obriga a dar saltos na forma como a gente faz a administração pública. Se, por um lado, algumas ações pontuais tiveram que ser um pouco diminuídas, como, por exemplo, o consumo em descartáveis, porque a pandemia nos obriga a isso, ou até o gasto d'água, porque a principal forma de parar o vírus é lavando as mãos, por outra, ela nos jogou no futuro. Um futuro que talvez a gente tivesse um ritmo para chegar, mas agora nós já estamos lá. O teletrabalho, por exemplo, traz uma série de benefícios em relação à poluição, o trânsito, o uso racional do próprio tempo, até o uso racional de estratégias nos nossos próprios lares. Nesse sentido, o Estado, durante a pandemia, vem oferecendo uma série de produtos, como vídeos que mostram como trazer sustentáveis para dentro dos nossos lares, já que, nesse momento, os nossos lares são a extensão dos nossos escritórios. É muito importante que a gente entenda que esse novo normal que a gente fala que está sendo criado por nós tem que ser um novo normal pautado pela sustentabilidade. Como será a retomada da produção industrial? É claro que agora a gente teve uma baixa nos níveis de produção industrial e nos níveis de poluição em todo o mundo. E como retomaremos? Retomaremos igual? Esse é um desafio e é uma oportunidade, Geisa. E eu acho que nós todos juntos temos condições de refletir sobre isso de uma forma muito mais concreta e muito mais madura. Em 2018, eu disse na minha fala que nada mais sustentável do que a união dos três órgãos, naquele momento, Senado, Câmara e TCU. E em 2019, eu estava extremamente feliz quando a gente, lá no TCU, fez a assinatura da expansão da rede, porque se três órgãos são sustentáveis, se refletirmos com todas as realidades nacionais juntas, temos uma chance enorme de dar este passo importante de uma forma muito mais segura e de uma forma muito mais correta. Esse é o desafio, e certamente o Cristiano, que sabe tanto da questão da inovação e já vem durante todos esses anos contribuindo com a Câmara e contribuindo com o Legislativo nesse sentido, possa fazer essa reflexão. Quais são os caminhos pós-pandemia? Como trabalhar
a necessidade da rápida expansão econômica, uma vez que temos uma retração, e isso traz uma série de problemas em termos de empregabilidade, geração de renda, mas de uma forma sustentável. E, inclusive, uma questão que você disse, que eu acho muito importante, é como tornar as questões ambientalmente corretas mais baratas, porque o mundo que voltaremos é um mundo com menos recursos financeiros. Portanto, isso vai ser fundamental. Muito obrigada aos meus colegas por ajudarem o Senado e por estarem sempre no nosso apoio. Nós estamos aqui à disposição de todos vocês e extremamente contentes por saber que essa rede é tão robusta e tão produtiva. Obrigada, Ilana. Eu vou passar agora a palavra ao subsecretário-geral do Tribunal de Contas da União, Adriano Amorim. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aí vamos chamar de mesa virtual, né? Ilana, Sérgio, o Wagner, e a Geisa e o Cristiano, que vai participar aí na sequência. O ruim de você falar depois é que os temas vão sendo exauridos pelos nossos predecessores, né? Mas eu ia abordar algumas questões muito do que o Sérgio e a Ilana mencionaram aí, nas questões que a gente já fez e do que a gente tem feito enquanto organização e enquanto membro de uma rede, né? E dos desafios que a gente tem para o futuro, né? Mas eu queria também colocar um pouco sobre o nosso papel do TCU especificamente aqui, quanto organização de controle, quanto órgão de controle, né? Então, o TCU, nesse contexto, ele tem um papel duplo, vamos dizer, né? Enquanto organização pública, né? Como vocês, e aí, na medida que a gente adota práticas sustentáveis e compartilha essas práticas, a gente está contribuindo para a sustentabilidade da administração pública, mas também na medida que a gente atua como órgão de controle, né? E nesse papel de controle a gente tem uma força aí bastante importante quando a gente avalia o grau de maturidade nas organizações públicas e faz algumas determinações e recomendações para a melhoria da maturidade e sustentabilidade nesses órgãos. Então, a gente tem um duplo papel e a gente assume esse duplo papel com bastante orgulho e responsabilidade. Relações com o meu papel, a gente já tem esse papel de organização pública assim, que deve primar pelo uso racional de recursos. A gente tem adotado uma série de medidas já aí ao longo dos últimos 5, 6 anos, especialmente, né, desde que a gente criou a nossa política de sustentabilidade em 2015 e o Comitê de Logística Sustentável nesse mesmo ano. Uma série de avanços a gente teve nesses últimos 5 anos aí, né? E o Programa de Logística Sustentável nosso é uma realidade já há alguns anos, e ele congrega uma série de medidas que nos levaram nos últimos 5 anos a ter uma economia de mais de 20 milhões de reais. E aí, em várias áreas, né, no uso de descartáveis, na questão da redução do uso de papel, na questão da redução de uso de água e energia, né? A gente teve a felicidade de ganhar um prêmio, né, da A3P em 2018, por causa da usina fotovoltaica, né, da construção da usina fotovoltaica do tribunal. Então, a gente está bastante, eu acho que, avançado nesse quesito, quando a gente avalia o que a gente tem feito internamente lá. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais quando a gente pensa no TCU como uma parte importante de uma rede, né? Já que a gente, vamos dizer assim, a gente é exemplo e elemento indutor de boas ações quando a gente fala de tribunais de contas aí no Brasil, né? Então, acho que o TCU precisa avançar um pouco mais nisso, chamar os tribunais de contas para integrar a rede. Eu acho que a gente já tem feito alguns contatos com tribunais de contas, com a TRECON, com a TRECON, que é a organização, uma associação que congrega os tribunais de contas. E a nossa ideia é tentar fortalecer esse papel aí de elemento indutor e de agregador dos tribunais de contas na rede, né? Além disso, como órgão de controle, o TCU tem feito uma série de auditorias na área de sustentabilidade para avaliar o avanço da sustentabilidade da administração pública federal. E eu gosto sempre de citar aí um instrumento importante que o TCU criou, que foi o IASA, né, que é o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade da Administração Pública, né? Esse índice é um índice que ele é o resultado de um questionário de autoavaliação que qualquer organização pode submeter, né, pode implementar, e ele dá uma medida muito interessante do grau de maturidade que nossas organizações estão no quesito sustentabilidade.
independente da atuação no tribunal, eu sempre recomendo que as organizações usem o questionário como uma forma de autoavaliação. A gente tem usado internamente, independente da atuação do controle externo, e a gente tem usado esse indicador como um indicador de definição de metas, para definir metas de melhoria dentro da organização. A gente está à disposição depois para compartilhar essa experiência de uso do IASA como um indicador, e eu acho que é um produto bastante interessante que o TCU disponibiliza aí para a administração pública. Mas eu queria também fechar essa minha participação aqui, deixando esse recado de que me parece que nesse momento que a gente está vivendo aí de um novo normal, vamos dizer assim, como a Ilana mencionou aí, nessa quarentena, isolamento social forçado, as organizações que estavam mais avançadas no quesito de sustentabilidade, no uso racional de recursos, no uso de tecnologia, elas estavam mais preparadas para passar por esse momento, né? Que isso nos sirva de lição para o futuro. Com certeza, novos normais vão aparecer no futuro. A gente ainda tem alguns anos aí de administração pública e nós ainda vamos ver crises semelhantes a essa ou de mesma natureza que vão impactar as organizações de uma forma ou de outra. Então, a sustentabilidade hoje não é uma questão de politicamente correto, ela é uma necessidade, né? O uso racional de recursos e a busca de alternativas inovadoras para usar os recursos organizacionais, hoje ela é uma necessidade e cada vez quem está mais avançado nessa área sempre está mais preparado para o enfrentamento de crises dessa natureza. Eu deixo esse recado aí como um chamamento, né, para as demais organizações que estejam nos assistindo nesse momento, para os representantes dessas organizações, para integrar a rede, né, porque a rede é um instrumento bastante importante de compartilhamento de boas práticas, de apontar caminhos que já foram percorridos e erros que já foram cometidos, e as organizações que participam da rede sempre começam de um patamar acima daquelas que pretendem fazer isso de forma isolada. E aí eu também coloco o Tribunal de Contas da União aí como um elemento importante, especialmente quando a gente está falando dos Tribunais de Contas da União, dos Tribunais de Contas do Brasil, e eu espero que nós fortaleçamos esse papel de catalisador da presença desses tribunais aqui na rede. Eu quero agradecer a oportunidade de manifestar a nossa posição lá em relação ao Tribunal de Contas da União. Também vou me colocar à disposição. Eu vou assistir a palestra do Cristiano, né, que ainda não tive a oportunidade de assistir, apesar dele ser um conhecido aí de longa data da rede. E, ao final, vou me colocar à disposição aqui para a gente trocar figurinhas e compartilhar aí as nossas experiências em relação ao tema. Ok? Obrigado, Geisa. Obrigada, Adriano. Uma das coisas importantíssimas, né, no processo de composição da rede, que começou com a articulação das 3 casas em 2018, se fortaleceu com um processo de abertura e ampliação em 2019, no qual a LERJ aceitou rapidamente o chamado, foi uma das primeiras casas a assinar o processo de adesão a essa rede, entendendo a importância de trocar experiências, de acelerar processos e de conhecer também como os legislativos e os tribunais de contas estavam tocando esse assunto. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro a sorte de trabalhar em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado também, que passou a integrar a rede a partir de 12 de março, quando a gente fez um evento no plenário da LERJ, mobilizando também câmaras municipais do Rio de Janeiro para aderirem a esse projeto, entendendo que a gente pode, sim, catalisar e acelerar essa adesão à sustentabilidade. Vou passar a palavra ao diretor-geral da LERJ, Wagner Victor, que vai poder contar um pouquinho dessa agenda ambiental e como ela vem se estruturando a partir de várias ações que a Casa vem tomando nessa trajetória. Wagner, a palavra está contigo. Bem, bom dia a todos, bom dia Adriano, Humberto, Ilana, Cris e Sérgio, que vejo aqui na imagem. Um bom dia especial para a Geisa. Estou vendo que ela ficou ruiva e muito bem maquiada, está muito bonita aí nessa imagem, Cris. Olha, é muito legal estar falando. Primeiro, a questão das coincidências. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente está marcando esse debate nos diversos representantes TCU, Câmara, Senado, no Dia Mundial de Ambiente. E também o Dia do Engenheiro Mecânico. Eu também sou engenheiro mecânico. E a primeira coisa que me coloca bastante à vontade de participar desse debate
que é um tema que sempre me foi muito especial. Eu sou engenheiro da área de petróleo, sou engenheiro licenciado da Petrobras, portanto, de energia fóssil. Fui durante 8 anos secretário de Energia no Estado, implantei os primeiros centros de energia renovável do Brasil, consegui implantar, através da Câmara Federal, as primeiras legislações que utilizaram a chamada energia renovável, que é o chamado Proinfra, e que desenvolveu a geração de energia através de biomassa, a energia eólica e as pequenas centrais hidrelétricas, e isso indo ao encontro que a Ilana fala, dando efetivamente escala, porque o que vai baratear a energia renovável ou energia de fonte mais sustentável é a questão da escala. Depois, durante muito tempo, eu fui presidente 8 anos da principal empresa voltada ao meio ambiente e saneamento do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, e a SEDAI tem um papel muito interessante na área de saneamento. Criamos o maior programa de replantio de matas ciliares, produzimos 6 centrais de produção de mudas, inclusive algumas mudas eu vou plantar agora, junto com meu filho, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Adotamos uma série de políticas voltadas à sustentabilidade, criando centros de visitação ambiental. Posteriormente, eu fui ser secretário de Educação. E como secretário de Educação do Estado, eu consegui implantar a política ambiental na educação, que era uma coisa que não existia, se discutia mais de 15 anos, inclusive algumas escolas técnicas, como uma feita com a Companhia Siderúrgica do Atlântico, voltados à questão ambiental. Portanto, a questão ambiental, eu estou tentando mostrar que, como o padre Antônio Vieira colocava, se você quiser falar ao vento, você vai fazer com palavras. A questão ambiental você tem que fazer com atitudes, para falar de fato ao coração. E muitas vezes eu vejo na administração pública muitos discursos, e aqueles discursos não se colocam em ações objetivas. Geisa, eu vou dar um exemplo. Nós estamos construindo uma nova sede da SEDAI, não, da LERJ, que será inaugurado agora no segundo semestre, nos próximos 90, 120 dias, com todo o conceito ambiental. Primeiro, com o reaproveitamento de materiais, com o aproveitamento da luz solar, com a reutilização de água de reuso, com centrais de águas cinzas, captação água de solo, água de chuva, e fundamentalmente numa pequena coisa que eu falei, que eu implantei quando era presidente da SEDAI, que as pessoas diziam, isso é impossível, usar água da torneira. Por que nós temos que movimentar a água mineral, usar aqueles vasilhames de polipropileno, fazer aquela questão que ambientalmente é incorreta? Qual o problema de beber a água da torneira se a concessionária estiver de acordo, e já que as escolas também consomem água de torneira? Qual o problema daquele copinho, você levar o copinho de casa ou usar o copinho descartável? Porém, como a legislação, efetivamente, especialmente os tribunais de controle de contas, vão criar mecanismos que favoreçam com que a administração pública efetivamente possa buscar práticas sustentáveis. Eu estou vendo o representante do TCU. Eu me lembro que uma vez eu fui tentar licitar contratos de performance que na área de energia, ou seja, empresas que investissem em energia tivessem o desconto, aproveitassem do desconto de energia para implementar o sistema, portanto, ambientalmente correto. E era uma dificuldade muito grande, porque o princípio conceitual dos órgãos de controle era buscar o menor preço. Contratos de performance, existiam impedâncias. Então, esse papel ele é muito importante. Fico muito tranquilo, Geisa, do Rio de Janeiro estar participando disso, porque os grandes eventos internacionais que aconteceram na área ambiental, eles foram sediados aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, tivemos 2 ministros do meio ambiente, a Isabela e o Carlos Mink, que é um dos nossos parlamentares bastante atuante. O Rio de Janeiro ele é bastante progressista do ponto de vista de criar legislações ambientais, e eu acho que esse é o papel, porque os legislativos e os órgãos de controle, eles têm 2 papéis importantes. Primeiro, servirem de exemplo para que outros adotem, não só no espectro legislativo, mas também no executivo, e produzir legislações que sejam factíveis para que elas possam ser implementadas. É lamentável que até hoje no Brasil, e eu não sei como é que os outros pensam, eu não sei se o professor Ferri vai discutir isso, mas até hoje no Brasil nós não temos uma legislação efetiva de logística reversa. Não temos isso. Então você tem grandes corporações, por exemplo, na área de refrigerantes, na área de lubrificantes, na área de cosméticos, que poderiam contribuir de maneira muito mais efetiva na logística reversa. Isso não acontece. Por mais que existam legislações,
pontuais que obriguem isso. A única coisa que tem logística reversa no Brasil, de fato, são as latinhas de alumínio, que concretamente as pessoas têm um ganho econômico. Então, esse momento é um momento bom de reflexão. A Ilana colocou um aspecto interessante. Nós estamos tendo as melhorias do ponto de vista do ambiente favorecidas, não por conta da pandemia, sim porque a atividade industrial caiu. A atividade industrial caiu e a questão da movimentação de veículos caiu. Então, a emissão ela caiu concretamente. Então, é um efeito colateral, mas é um efeito colateral até perverso, porque ele tem uma melhoria do meio ambiente com declínio econômico. Considero que esse debate ele seja muito interessante, ele é oportuno. Acho que nós temos que pegar as boas práticas nesse fórum e, de alguma maneira, transferi-las para os diversos legislativos. Eu acho que esse é o principal objetivo desse fórum. Acho que os órgãos de controle, especialmente TCU, Tribunais de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, devem ter uma agenda muito mais efetiva, prática e clara do ponto de vista de incentivar as práticas sustentáveis. E é muito importante que, no momento que no mundo se fala dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que de alguma maneira a gente decodifique cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para ações práticas e concretas. A Geisa sabe que, numa pequena coisa, a semana ela estava lá discutindo, no novo prédio, a questão de como a gente vai reciclar os produtos. Porque não adianta o que muitos fazem, você separa os produtos em 3, 4, 5 origens diferentes e vem a concessionária que faz a retirada do lixo, coloca tudo num saco e leva para um outro lugar, entendeu? É muito difícil, às vezes, você contratar uma cooperativa, porque aquela cooperativa, às vezes, você tem que fazer uma contratação direta de uma cooperativa, se você fizer uma licitação. Ou seja, nós criamos uma série de burocracias que não são favoráveis à questão da agilização das questões sustentáveis. Vocês estão de parabéns aí, eu acho que é muito legal, eu fico muito à vontade, porque conheço isso na prática, implemento isso na prática, sempre usei isso como uma bandeira, ao mesmo tempo de ser desenvolvimentista, ser engenheiro, ter implantado uma série de projetos teoricamente emissores, termoelétricas, complexos de petroquímica, que a visão da sustentabilidade é uma visão permanente e que vai ser valorizada. E cada vez mais falo isso para os alunos que eu oriento dos cursos de engenharia da UFRJ, que a característica sustentabilidade, o perfil sustentabilidade, cada vez mais será reconhecido pelas áreas de recursos humanos e pelas organizações, inclusive as ações de voluntariado que esses jovens começam a participar desde o ensino médio. E essa questão, a educação, ela tem um papel fundamental, porque muitas vezes essa disciplina, mesmo que de maneira transversal, ela não é incutida no jovem desde a educação básica. E eu acho que, a partir disso, é uma contribuição, junto com ações efetivas, que a gente vai conseguir da sociedade. Parabéns aí, vamos aguardar a palestra aí do Ferri, que seja bastante aí provocadora e que a gente receba aí contribuições importantes. Eu vim de verde, até porque eu torço para o time mais sustentável que tem do Brasil, que é o Fluminense, que tem as cores verde como as cores principais. Inclusive, quem tiver a vocação da sustentabilidade, torça para o Fluminense Futebol Clube, nosso tricolor, que agora o Fred dando um belo exemplo, inclusive, belo exemplo, o Fred está vindo pedalando de Minas Gerais para chegar ao Rio de Janeiro. Olha que coisa bacana. Não tem nada mais sustentável que isso. Então, vamos aí em frente. Obrigada, Wagner. Nesse momento, eu encerro a abertura solene, né, dos nossos diretores das casas e passo a palavra para o Cristiano Ferri, agradecendo a presença de todos aqui e também abrindo para que vocês possam fazer perguntas aí. A gente também está sendo, nosso canal está sendo replicado no YouTube do Senado, então, se vocês quiserem participar, estiverem assistindo e quiserem fazer perguntas, nós estamos abertos aqui a recebê-las e conversar aqui na nossa sala. Cristiano, você fala bastante tempo sobre a importância de inovar nas casas legislativas, né? E de como a gente pode, olhando para o que está sendo feito nas diversas
instituições pelo mundo, né, democratizar através da tecnologia o acesso da população aos debates que acontecem no legislativo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também observa muitos desafios que podem ser vencidos através da adoção de tecnologias e da inovação, né? Estabelecer novas práticas exige que você possa envolver pessoas nesse processo de inovar. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do que você vem estudando. O Cristiano, ele é professor e pesquisador do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados e pesquisador associado ao Centro de Inteligência Coletiva do MIT. Então, seja bem-vindo, Cris. Bom dia, Geisa. É um prazer estar sendo moderado por você, uma grande inovadora, articuladora, faz um trabalho fantástico em tudo que envolve inovação no legislativo, em especial aí nessa questão ambiental. Faço aqui uma saudação rápida aos colegas Adriano, Ilana, Wagner e ao Sérgio Sampaio, com quem eu tive a honra de trabalhar há muitos anos e pude acompanhar o seu empenho real em efetivar realmente a inovação sustentável, que é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Também um grande abraço ao colega Luiz Vicente Braga, um dos organizadores e criadores dessa rede, que eu vou até mostrar aqui que nós já temos resultados bem concretos, né, dentro desse espírito de colaboração. E o meu objetivo aqui, Geisa, você me ajuda a controlar o tempo, viu? Porque quando eu falo, duas coisas que eu sou virginiano, sou bem organizado, mas para controlar o tempo de fala e controlar minhas finanças pessoais, eu sou muito desorganizado. Então, me ajude. Quando faltarem aí 2 a 5 minutos, você me dá um alerta aqui para eu poder me organizar. Mas o meu objetivo aqui, gente, estou longe de ser um conhecedor de sustentabilidade, mas é casar um pouco o tema inovação, com que eu trabalho já há muitos anos, seja fazendo, seja pesquisando, com sustentabilidade. Porque os dois conceitos, inovação e sustentabilidade, não são mais como eram vistos, como conhecimentos de nicho. Não, são valores transversais que temos que trabalhar nesse mundo de hoje. Não dá mais para aceitar aquela ideia de que inovação é para o pessoal da tecnologia, de que inovação é para o mercado. Não, todos precisamos pensar neste mundo de inovação, como fazer inovação. Seja aquela inovação disruptiva que vai mudar paradigmas, seja aquela inovação incremental com a melhoria de processos que vão facilitar a nossa vida. Eu vou compartilhar aqui agora minha tela. Tenho aqui... Está dando aí para ver aqui meus slides? Beleza. Bom, se fala muito, não sei se vocês já ouviram esse conceito do mundo VUCA, não é mesmo? Quer dizer, é uma abreviação de uma sigla inglesa, da língua inglesa, que foi criada no final dos anos 80 pelos militares que, ao passar do treinamento nos batalhões, quando eles iam para o mundo real, eles se deparavam com um mundo que eles abreviaram como VUCA, ou seja, um mundo muito mais volátil, um mundo incerto, um mundo ambíguo. O que é certo para alguns é errado para outros. O nível de incerteza aumentou muito e é um mundo extremamente complexo. É um mundo que o meu orientador, José Maurício Luiz, diz que é um mundo que a complexidade ela aumenta em progressão geométrica. Se aquilo já era aplicado no final da década de 80, agora, né, com a chamada Revolução Industrial 4.0, que nós vamos falar um pouquinho, isso se intensificou muito. Então, um outro conceito também similar, criado pelo professor Ziauddin Sardar, tem um texto muito bom, que é muito denso, aquele texto para você ler mais de uma vez, chama Welcome to the Post-Normal. Ele fala também deste mundo pós-normal, que o que a gente considerava como normal, naquele ambiente do século XX, não vale mais. E que existe agora uma situação de pós-normal, que é um mundo, então, caótico, incerto e complexo, que demanda da gente nova postura e novas ferramentas. E é bastante disso que eu vou falar agora. Esse conceito de sociedade 5.0, criado então pelo governo japonês em 2015, foi uma resposta
a chamada sociedade da Revolução Industrial 4.0. E aqui esse gráfico mostra um pouquinho disso, né? E desculpe aí colocar algumas coisas em inglês, não tive tempo de traduzir, mas eu vou explicar aqui. Então, se nós podemos entender que a sociedade 1.0, aquela sociedade, então, dos coletores e caçadores, evoluiu para a sociedade 2.0, aquela sociedade, então, que adquiriu a inteligência de fazer a agricultura, e depois nós tivemos a evolução para a sociedade 3.0, a sociedade, então, que usando a máquina a vapor, ela pôde, então, automatizar e criar uma produção em série, e com isso produzir muito mais riqueza, que foi intensificado com a eletricidade. E depois nós passamos para a sociedade 4.0, a sociedade da era da informação, que está vivendo a revolução digital a partir da década de 50 e 60, principalmente quando duas coisas fundamentais foram inventadas. O computador pessoal, né, com a redução dos chips em processadores muito pequenos, que podiam transformar um computador, o ENIAC, o primeiro computador da história, que foi criado no começo dos anos 50, que era o tamanho de uma sala de 20 metros quadrados, em um computador pessoal, até chegar ao ponto que nós temos hoje esse supercomputador, que se chama smartphone, que já a partir do iPhone 6, esse computador que nós temos na mão, que se chama smartphone, ele já é mais poderoso a partir do iPhone 6 que o computador que ajudou a levar os homens na Lua em 1969. Olha só. Então, com o computador pessoal e a internet, nós alcançamos, então, o que a gente chama da sociedade 4.0. O que os japoneses lá estão falando é que chegamos ao ponto, então, de alcançar um novo nível de tecnologia, e aí essas tecnologias disruptivas que estão aí no meio de nós, que são próprias do nosso tempo, ou seja, Big Data, trabalhar com grandes, massivas quantidades de dados, a inteligência artificial, ou seja, um processo de automação muito mais forte, muito mais complexo do que foi a máquina a vapor, do que a máquina a vapor e a eletricidade proporcionam. O blockchain, essa cadeia, né, de redes, de organização, de blocos, que pode ser aplicada para muitas coisas. Por exemplo, o pessoal está testando a aplicação de blockchain, por exemplo, para certificação digital, e com isso eliminar os cartórios, né, um grande sonho de muitos cidadãos. A internet das coisas agora é uma questão essencial para as cidades inteligentes. Você colocar uma série de chips em semáforos, espalhar pela cidade para o prefeito, o governador, tem uma série de informações e trabalhar com tomada de decisão baseada em dados, a realidade aumentada, a mistura da realidade com realidade virtual e digital, um pouco que nós estamos vivenciando nesse tempo. A nanotecnologia, a computação quântica, gente, que se a gente acha que está tudo muito acelerado, você imagina quando a computação quântica, quando se diz aí que vai chegar muito forte nos próximos 10, 15 anos, que vai acelerar muito, mas muito mais tudo isso daí. Com essa fusão de novas tecnologias, é o que a gente está vivendo, que se chama da Revolução Industrial, né? A quarta Revolução Industrial, os japoneses desenvolveram esse conceito, então, da sociedade 5.0, que tem que ser focada no humano, ela tem que ser aberta, ela tem que ser inclusiva, essas tecnologias têm que gerar, têm que canalizar valor para a sociedade, para o homem, para a mulher. Não faz mais sentido, dentro dessa perspectiva de sociedade 5.0, simplesmente a usar a tecnologia, a inovação para a busca incessante de lucro, ou para sustentar organizações meramente burocráticas que vivem para si mesmo. Não. O foco tem que ser no cidadão, o foco tem que ser nos agentes do Estado e o foco tem que ser também nos colaboradores. Então, esse cenário, colegas, traz aí uma grande mudança, né? A mudança está nos rodeando, nós estamos o tempo todo tendo que lidar com mudança.
Isso demanda da gente, então, uma atuação mais ninja, mais adaptável, mais flexível, como o bambu, né? O vento bate e volta para o estado original. Então, trabalhar com mudança significa que os nossos paradigmas do século XX não servem mais para lidar com esse mundo então muito mutável. Então, podemos, inicialmente, concluir o seguinte, que é preciso inovar como nunca. Inovar se tornou, então, uma competência transversal para todos, sem exceção, daquele colaborador no nível operacional até o gestor mais estratégico. Ele tem que ter o pensamento voltado para a inovação. E não há como fazer isso sem capacitação constante. É o que os americanos chamam de long life learning, capacitação para a vida inteira, seja a capacitação mais formal, que está perdendo força, até aquela capacitação mais informal. Hoje, você consegue aprender, como eu consegui aprender a fazer cerveja vendo YouTube, a cozinhar. Geisa, quem diria eu aprender a cozinhar com vídeos do YouTube? Então, existe uma série de processos informais, YouTube, podcast, lives, de altíssima qualidade de aprendizado, de conhecimentos muito avançados, que têm que ser consumidos pelo profissional do século XXI. Bom, eu vou falar aqui rapidinho de organizações, depois eu vou falar de pessoas. Então, vamos falar, claro, de parlamentos, né? Nós temos aí, estamos vivenciando alguns avanços no parlamento digital, na virtualização dos parlamentos. E aqui nós tivemos, inclusive, uma discussão muito boa ontem no Centro de Formação, né? Da diferença entre digitalização e transformação digital. Então, o que os nossos parlamentos, e nós temos a honra de ver que Câmara e Senado inauguraram uma era de fazer sessões de plenário virtuais, né? Passando à frente e sendo referência mundial, viabilizando um processo emergencial de trabalho para os parlamentares, claro, com restrições, com filtros, mas que mantém o legislativo atuando de maneira importante nesse momento, ao contrário de alguns países que não conseguiram fazer isso, como, por exemplo, os Estados Unidos e o México, sinal muito criticados em relação a isso. Agora, nós não podemos esquecer, e está aí o professor Silvio Meira, uma grande referência na questão de transformação digital, quando ele diz que transformação digital, que é uma palavra hype, que todos nós que trabalhamos em qualquer organização precisamos passar, é 99% de transformação e 1% do digital. Então, para a gente não confundir digitalização, isso aqui é muito importante, com transformação digital. Então, quando nós simplesmente digitalizamos as sessões de plenário para o mundo digital, reproduzindo um pouco como ela funciona para o mundo digital, nós praticamente digitalizamos. Agora, a provocação podemos sim aproveitar essas novas tecnologias, e no caso de Câmara e Senado, em muitas assembleias, e câmaras municipais, nós temos condições de prover, ao contrário de muitos parlamentos, infelizmente, para realmente fazer inovações que possam realmente criar um novo processo legislativo, um processo legislativo que viabiliza, inclusive, o parlamentar a participar mais, inclusive quem crie processos institucionais de participação do cidadão. Porque, colegas, nós temos que nos preocupar muito, muito mesmo, com o perigo colocado pelo professor Martin Moore, britânico, que ele fala, olha, nós temos dois perigos hoje na democracia. O totalitarismo, a ditadura, de um lado, e as democracias de plataformas, de outro. Ou seja, aquela democracia, discussões políticas, as discussões sobre políticas públicas, que acontecem nas plataformas de redes sociais, que são muito boas, têm várias vantagens. Nós usamos como consumidores ou para fins recreacionais essas redes, mas quando aplicamos uma metodologia de mercado que é baseada em venda de informações e de marketing segmentado
para a lógica da discussão política e de políticas públicas, nós criamos um processo muito perigoso, alertado pelo professor Martin Moore, de, digamos, terceirização dos debates, inclusive parlamentares, que estão acontecendo, por exemplo, que acontecem no Twitter, que acontece no Facebook, que acontece no WhatsApp. Todas ferramentas de empresas americanas, basicamente localizadas ali no Vale do Silício. Então, nos faz sempre trazer reflexão de como podemos criar redes e formatos de participação para atrair o cidadão e conectá-lo com o trabalho parlamentar. E, claro, os tribunais de contas sempre participando desse processo. Eu vou explorar isso um pouquinho. Eu, há 2 anos atrás, participei de um encontro com 22 especialistas do mundo, coordenados lá pela professora Beth Novak, e desenvolvemos um manifesto de crowd law, ou seja, utilizar a sabedoria das multidões para a elaboração das leis. O que nós fazemos, nós, pessoas que trabalham em legislativo, ainda muito pouco, de maneira muito tímida, muito incremental, e eu acho que está na hora de subir de nível. Nós vamos dar algumas ideias nesse sentido. Um outro aspecto importante que a gente tem que avançar bastante para fortalecer as nossas instituições, manter a força institucional da rede legislativa, é de que nós precisamos conhecer mais o que o cidadão quer, quais são suas preferências sobre os temas de políticas públicas. Há vários dados que entram aí pelas casas legislativas, mas a gente ainda não organiza como deveríamos organizar, de maneira a ter uma gestão de Big Data. E, por exemplo, canalizar sempre aquele cidadão que entra para, por exemplo, discutir um assunto de interesse, por exemplo, proteção aos animais, uma audiência pública interativa, por exemplo, no Senado, que ele possa, quando tiver algo similar votando na Câmara, ele ser avisado, para ele entender quem são os deputados, senadores que estão interessados nesse assunto. Então, há muito que avançar nesse sentido. Por quê? Porque é isso que todas as organizações inovadoras estão fazendo. E esses dados sobre a capacidade de entender o que o cidadão quer sobre política pública, o Facebook consegue atender e vende isso caríssimo. Então, olha só, nós temos empresas que são muito importantes, como eu disse, do ponto de vista de consumidor. Agora, do ponto de vista de cidadão, isso é muito perigoso. E esse processo está em pleno curso, está muito adiantado, inclusive. E aqui o nosso professor lá, o Thomas Maloney, ele é o diretor do Centro de Inteligência Coletiva lá no MIT, ao qual eu participo como pesquisador afiliado, praticamente à distância. Ele tem essa visão de que nós temos que juntar 2 coisas muito importantes. Que é impossível pensar numa organização do futuro, seja qual for, privada ou pública, seja legislativo, judiciário ou executivo, sem juntar essas 2 coisas, a inteligência coletiva, ou seja, você trabalhar em rede, os colaboradores externos e internos, somado à inteligência artificial, que tem enormes benefícios. Vamos falar um pouquinho dessa inteligência artificial, que é uma grande hype no momento. Então, por exemplo, a McKinsey, que é um grande órgão de consultoria sobre vários temas, ela diz que cerca de 80% das atividades profissionais do mundo podem ser automatizáveis. Se nós podemos colocar robôs para fazer atividades que estressam o ser humano, que o ser humano não vai fazer tão bem, o ser humano não foi feito para fazer atividades padronizadas, repetitivas, isso não agrega valor, isso é cansativo. E a máquina vai fazer melhor, porque a máquina não tem cólica, a máquina não está triste porque brigou com a esposa, a máquina não está cansada, ela pode fazer isso de maneira padronizada. E também essa pesquisa que diz aí 30%, acho que foi até benevolente, do tempo de servidores para atividades burocráticas. Então, nós temos muitas coisas, aqui alguns exemplos, colegas, de atividades que podem ser feitas por algoritmos, por robôs programados, como, por exemplo, compras de produtos como água mineral.
né? E aí um colega deu aí uma ótima ideia de como minimizar esses gastos. Pagamento de pessoal, a folha de pagamento, e várias empresas usando a inteligência artificial para fazer esse trabalho, verificação de fatura, e até trabalhos que, em tese, são considerados, tá, muito humanos, como de consultoria, mas que são muito repetitivos. E é o que está acontecendo, por exemplo, na carreira jurídica, que está passando por um processo de transformação que vai ser avassalador, né, com muitas das profissões da área jurídica sendo trocadas por softwares, por robôs. Até o ato de julgar, sim, até o ato de julgar, alguns robôs estão fazendo, em alguns casos com uma boa eficiência. Nós temos casos de robôs que fazem até música, que tocam jazz. Então, cabe a nós, claro, com a visão de gestores, pensar no que podemos fazer para, então, automatizar as coisas padronizadas e, com isso, reduzir muito o custo material e humano desses trabalhos. E essas pessoas vão ficar desempregadas sem fazer nada? Não. Vocês devem se lembrar, não, mas já devem ter ouvido falar da história, então, quando surgiu o carro, né, o que aconteceu com toda a indústria da carruagem da época. Então, claro, quem apostou na indústria da carruagem na época, né, então lá digamos assim, a pessoa que conduzia, o condutor da carruagem perdeu o emprego, o fazendeiro que criava cavalos também teve seus negócios quebrando. Agora, uma série de outras oportunidades de empregos foram criados com a indústria do carro. Claro que gerou outros problemas também, mas eu sou daqueles que acreditam que nós podemos sempre canalizar a força humana para trabalhos, então, melhores, mais inovadores, mais sustentáveis e que agreguem mais valor, inclusive, para o próprio ser humano. Então, hoje, algo que, né, as diretorias de recursos humanos, os órgãos de recursos humanos, ganharam extrema importância no mundo de hoje. Porque é importante ter colaboradores felizes. É uma questão de eficiência. Você tendo menos pessoas que vão tirar licença de saúde, você tendo menos pessoas que pedem para sair, porque o custo de contratação, ainda mais no serviço público, é enorme. Fazer concurso público, etc., treinar as pessoas. Então, ter pessoas felizes e que se mantêm nas suas organizações é hoje um valor muito, mas muito procurado pelas organizações. E aqui eu tenho pesquisado bastante inovação organizacional. Como é que organizações públicas e privadas no mundo têm remexido a maneira como se organizam para, então, ter um ambiente mais eficiente, mais humano, que agregue mais valor, mais importante de tudo, que agregue mais valor para o seu negócio. Então, estamos passando de empresas, de organizações hierárquicas, organizações matriciais que agregavam a coisa para os projetos, agora para organizações em rede. Então, por exemplo, a líder mundial de produção de aparelhos eletrodomésticos, e coisas de cozinha, etc., que chama Haier, uma chinesa, ela criou um sistema de, em vez de ter departamento de recursos humanos, departamento de pesquisa e desenvolvimento, departamento financeiro, departamento de tecnologia, ela espalhou toda a sua força de trabalho, mais de 12 mil pessoas, em células de 12 a 15 pessoas, que funcionam basicamente como startups. E, claro, se criou toda uma governança para lidar com isso, mas o foco disso foi em inovação. Por isso que é uma das empresas mais inovadoras e várias outras, inclusive no Brasil, por exemplo, a Senco, a Vagas, são empresas que estão fazendo isso. Mas isso também tem acontecido em alguns ambientes públicos. Por exemplo, o Ministério da Seguridade Social da Bélgica, um ministro lá absolutamente disruptivo, que parece estar lá até hoje, e ele permitiu que os funcionários ficassem os ambientes físicos de acordo com a maneira que eles achavam melhor. E, obviamente, instituindo o teletrabalho. Então, lá o colaborador ele tem a opção de trabalhar em casa, de trabalhar neste lugar
que é muito mais afável, que é muito mais divertido, que é muito mais agradável. E, com isso, ele reduziu de 30%, que era a taxa de saída, né, para cerca de 5%. Então, existem vários outros casos. Por exemplo, o caso de um capitão, o David Marr, capitão da Marinha Americana, não tem nada mais hierárquico do que o Exército, né, do que a Marinha. Ele absolutamente delegou, exerceu o que a gente chama da liderança que fortalece a liderança. Então, o líder do novo tempo, dos novos tempos, é aquele viabilizador de outros líderes. Então, ele deu enorme poder de autonomia para todas as instâncias abaixo dele, dentro do submarino que ele comandava. Isso gerou uma performance das melhores, se não a melhor, comparado com todos os outros submarinos. Porque, à medida que você empodera como líder, diminui intermediários, empodera a base, você desenvolve o poder de autonomia e responsabilidade, e, consequentemente, comprometimento com o trabalho em si, não com o chefe, com o trabalho em si. E, obviamente, tudo isso com grande transparência. Então, colaboração, gente, que sempre foi algo, uma coqueluche, quase, né, algo de autoajuda. Não, temos que colaborar. Hoje virou necessidade, hoje é questão de eficiência. A pandemia está mostrando isso. O mundo inteiro está tendo que colaborar e cooperar entre si para resolver os problemas cada vez mais complexos do mundo de hoje. E o professor Zialdin Zadar, lá do Pós-Normal, ele fala, olha, vamos ter várias crises. Nós estamos vendo agora uma crise racial nos Estados Unidos, são crises sobre crises, e essas crises, elas não passam rápido, elas vêm com outras dimensões, é tudo muito complexo. Então, isso implica de nós então, colaborar cada vez mais. Deixa eu dar um exemplo concreto do que já aconteceu em termos de colaboração legislativa, que serve como inspiração. Eu tive a honra de participar disso, entre muitas outras que vocês já fazem. Então, por exemplo, o portal da E-Democracia da Câmara dos Deputados, aí é um portal com mais de 10 anos de participação social do cidadão no poder legislativo. O Senado também tem um maravilhoso E-Cidadania. E nós vimos que muitas assembleias e câmaras não têm as condições maravilhosas, né, que nós, Câmara e Senado, temos de desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, o que a gente fez? A pedido da Câmara Distrital do Distrito Federal, muita gente pedindo, Câmara, você pode fornecer o portal da democracia? Podemos, mas chegava lá, a pessoa tinha que fazer um download, baixar, tinha que ter um desenvolvedor para fazer isso. Tinha um custo também muito grande para aquela Câmara, por exemplo, mais de 50 mil pessoas, né? Então, nós trabalhamos um modelo e aí fizemos uma parceria com o Senado por meio do seu programa Interlege, um programa fantástico, né, que congrega mais de 1.500 câmaras e assembleias, uma rede de colaboração, e fizemos essa parceria, então, Câmara e Senado, e viabilizamos o portal E-Democracia de um jeito muito, mas muito simplificado, né, que o presidente da Câmara Distrital não precisa pedir favor para nenhum dos presidentes ou tramitar um processo para pedir isso. Não. Ele manda simplesmente um e-mail para a equipe do Interleges e a equipe do Interleges manda um link do E-Democracia, vamos dizer assim, em rede, para que aquela Câmara instale o portal E-Democracia, mudando o nome, inclusive, colocando a cara, a bandeira da cidade, tá? Não precisa ter um nome, não precisa dar crédito nenhum, nem a Câmara nem o Senado, mas em questão de um dia, ele já tem isso funcionando e viabilizando essa ferramenta para todo mundo da comunidade, tá? Gente, deu muito trabalho para a gente fazer isso. Foi muita burocracia. E aí uma primeira provocação é como é que nós, e aí eu sei que os gestores que estão aqui são muito sensíveis a isso, como é que nós podemos facilitar a viabilização desses processos de rede, com menos convênio para cá, burocracia, troca de ofício, de maneira que automaticamente, quase que automaticamente, ou de maneira autônoma, as câmaras e todo mundo que trabalha na rede, tribunais de contas também, né, possam usufruir
desse compartilhamento de recursos. Estamos falando disso, de compartilhamento de recursos. As organizações mais ricas, com mais recursos, tendo condições de ajudar as que não têm. Agora, é importante desburocratizar esse processo, que foi um exemplo. Então, aí está tudo liberado e outras várias entidades também utilizam o portal. Como deve ser, então, colegas, o agente público do século XXI? Como eu disse, estou fazendo aqui um trabalho basicamente de curadoria de algumas ideias nesse curto espaço de tempo. Mas vamos focar agora no parlamentar, que eu acho que é um agente muito importante. Nós fizemos aqui no Centro de Formação, nós temos aí um programa de mestrado, fizemos uma pesquisa com os gabinetes, uma pesquisa recente, ela está em curso. Eu vou adiantar aqui em primeira mão alguns achados, alguns resultados parciais, tá? Lembrando que isso é provisório, que a gente ainda tem que quantificar esses dados. Colocamos um questionário para mais de 150 gabinetes, e alguns resultados, tá, bem interessantes, já colam aqui para a gente entender o que está acontecendo com o parlamentar dessa legislatura. Uma maior profissionalização dos gabinetes. Os parlamentares estão procurando equipar. Foi criada até uma ONG que se chama Legisla Brasil, se não me engano, que é um headhunter, um caçador de talentos, um preparador de talentos para trabalhar especificamente em legislativos. Olha só, isso é um bom sinal, eu acho. O descolamento do parlamento também é um fenômeno que a gente tem que estar de olho, ou seja, o parlamentar, às vezes, ele gasta muito tempo, ou mais tempo, nas redes sociais, trabalhando em outras questões, somente nas discussões políticas. A virtualização da política, ou seja, a política cada vez mais virtual, ela sendo feita, então, nas redes sociais e com instrumentos digitais. Uma ênfase mais forte no discurso do que na ação. Não quer dizer que não estão fazendo muitas coisas, estão, mas muitos parlamentares entendem que no tempo de hoje, no mundo de hoje, nós temos que trabalhar, eles têm que trabalhar muito a narrativa pública de redes sociais incessantemente. Para isso precisa ter equipe. E a existência do chamado controle social 4.0, que eu vou mostrar um exemplo aqui. Um entendimento e um monitoramento profundo do que o parlamentar está fazendo. Então, nós estamos vendo aí que muitos parlamentares agora contratando estrategistas de comunicação com visão política para poder lidar com este arcabouço de redes sociais. São muitas redes sociais, cada uma implica num conteúdo diferente, numa linguagem diferente, numa lógica conversacional diferente. Contratando cientistas de dados, porque tudo isso implica em muitos dados. Quem não trabalha com dados hoje está cego, não sabe o que está acontecendo, não há mais espaço para o achismo, A intuição, político feeling, claro, é muito importante, mas aqueles parlamentares que estão trabalhando com dados estão fazendo a diferença, principalmente na questão da comunicação. Aqui um projeto de controle social 4.0 dos mais modernos do planeta, recente, parlametria. E o que os caras estão fazendo aqui? Eles conseguem, cruzando uma infinidade de dados, de Câmara e Senado e de outros dados, dados de notícias da internet, dados de digital influências da política e outras informações que Câmara e Senado não têm, e o Legislativo não tem, eles conseguem fazer uma espécie de medidor da temperatura política de um determinado projeto de lei, o assunto entrar na pauta ou não. Olha só. Isso, sim, será que isso pode ser mensurável? Eu acho que sim, isso pode ser mensurável. Até porque eles colocam também algumas pessoas que trabalham em bastidores para também alimentar, calibrar esse algoritmo lá do parlamentarismo. Então, eles estão conseguindo, isso ainda está sendo viabilizado, um medidor de temperatura, se aquele determinado tema ou proposição vai entrar na pauta, tende a entrar na pauta nos próximos dias ou não. Estão criando também uma coisa chamada um detector de jabutis em emendas de projetos de lei. A gente sabe, aquelas emendas estranhas, de objetos estranhos que são colocados ali e passam meio despercebidas. Então, eles criaram aí um procedimento para detectar os chamados jabutis. E também o mapeamento das redes parlamentares, algo aqui muito importante, Quer dizer, parlamentares são
muitas vezes afinados com outros parlamentares de outros partidos para alguns temas, em detrimento de outros, uma necessidade muito grande parlamentar, isso de entender quem pensa como ele em determinados assuntos, de todos os partidos. Então, essas coligações transpartidárias cada vez mais fortes, e aí os caras também fazendo um mecanismo para viabilizar esse instrumento do parlamentar. Eu acho que ganha muita força e talvez mereça da nossa parte uma atenção maior, por exemplo, nas frentes parlamentares e nas comissões ad hoc criadas, que têm uma visão multidisciplinar, muitas vezes mais efetiva do que as chamadas comissões permanentes. Agora vamos falar rapidinho do servidor público. Você ainda acha que tem um minutinho aí, né, Geisa, que a gente pode falar. Desculpe novamente por esse slide aqui em inglês, mas eu tirei isso aqui do Nesta. Nesta é um think tank britânico focado em inovação, dos melhores que tem. Ele fala, olha, se você quer aumentar a performance do seu colaborador, gestor, você precisa trabalhar com esses 3 pontos aí. Ele precisa ter as habilidades necessárias para lidar com o mundo de hoje, ele precisa estar altamente motivado e nós precisamos criar oportunidades para que ele exerça essas vocações. Aí você vai alcançar um máximo de performance. E aí se fala muito hoje, gente, isso era antes com muitos preconceitos, algo da autoajuda e etc. Mas hoje, deixar o colaborador feliz e ajudá-lo a encontrar o que os japoneses chamam de Ikigai é uma questão de aumentar a sua performance. E aí o Ikigai mais ou menos funciona assim, olha, ajudar, auxiliar o colaborador a encontrar o que ele ama fazer, com o que ele é bom, não necessariamente são 2 coisas iguais, com o que a sua organização precisa dele, tá? E no caso aqui que eles falam, pelo que pode ser pago. Ou seja, isso aqui a gente adaptando, porque isso aqui é aplicado para qualquer organização, né? De que forma as promoções, por exemplo, que têm ganhos financeiros, podem estar ligados a isso. Achar a intersecção, o ponto em comum daquele colaborador, dele fazer o que ele gosta, com o que ele é bom, de acordo com o que a organização precisa, vai conseguir dele o seu melhor. Você vai conseguir desse colaborador ele trabalhar com a dedicação que nenhum outro controle de forma vai conseguir. Como se tornar, então, esse colaborador inovador? Então, vou falar aqui rapidamente de 5 passos que eu tenho colocado nos meus cursos. Eu tenho um curso chamado Servidor Inovador. A gente também dá palestras aqui, mini cursos no Centro de Formação e Treinamento. Então, são basicamente 5 passos. Aí eu encerro aqui a minha fala. Primeiro, temos que estimular o desenvolvimento de um modelo mental voltado para a inovação. Como fazer isso? Primeiro, todo mundo tem que adquirir, tem que consumir, de alguma forma, os conteúdos sobre inovação do mundo. Acontece muita coisa de inovação, o mundo está bombando. E a gente ficar numa bolha do trabalho, às vezes não está vendo o que está acontecendo. Entender as tecnologias. Todo mundo tem que entender, por exemplo, para que serve inteligência artificial. Você não precisa ser um especialista em inteligência artificial, mas você precisa entender as suas aplicações. Isso é muito importante, porque você vai saber como resolver alguns problemas que você tem. E o que você precisa se inspirar nas inovações que estão acontecendo no mundo e no Brasil. No Brasil está acontecendo muita inovação na área pública e a gente precisa conhecer para se inspirar. À medida que você desenvolve esse modelo mental voltado para a inovação, você está inspirado, você precisa aprender como fazer. E aí, gente, há uma grande democratização de ferramentas técnicas. Design thinking, jornada do usuário, a experiência do usuário, uma série de metodologias com digital, sem digital, que estão muito acessíveis. Eu participo de várias redes de inovação. Existem manuais aí com essas ferramentas, vídeos que ensinam a fazer. Você pode participar como colaborador. Então, só para citar um exemplo, existe um manual de Design Thinking da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que é fantástico. Tem as ferramentas do manual do Tribunal de Contas da União, que tem ali muita coisa fácil de usar. Né? Tem aí grandes inovadores no Tribunal de Contas da União, todo um trabalho que o tribunal tem feito por meio do seu laboratório de democratizar essas ferramentas. À medida que você sabe como fazer, que você desmistifica
a inovação, você entende que a inovação é acessível para qualquer um, você não precisa ser uma pessoa criativa, genial, ou ser da área da tecnologia, não, que qualquer um pode e deve fazer, você precisa desenvolver, então, entender o que está faltando para você, em termos de competências. O quarto ponto, o quarto passo, é você então, entender as regras invisíveis da burocracia e da política. A política pode ser e deve ser sua aliada. Então, existem aí sempre gestores estratégicos, parlamentares, políticos muito bons. Eu sempre tive o apoio de parlamentares excelentes que fazem inovação, que têm muitas ideias incríveis, né? Eu já vi isso acontecer demais, para que você tenha, então, a oportunidade, a força para tocar a inovação. E aqui está o mais importante de tudo. Como é que vai ser o futuro? O futuro é aquele que a gente experimentar. Então, não há como avançar na modernização das nossas organizações e no trabalho em rede se a gente não experimentar bastante. Experimentando pequeno, com ciência, avaliando, com cuidado. Tem todo um jeito de fazer isso que vai desmistificando alguns medos que nós temos e aí nós vamos fazendo a gestão de risco com mais efetividade e com mais aceleração. Então, para encerrar, Jair, e falando aqui um pouquinho das competências, nós sempre fomos muito focados nas chamadas competências técnicas. Aquela competência que você tem que ser bom para você entrar por meio de um concurso público, ou que muitas vezes a sua contratação de cargo em comissão, de função de confiança, vai exigir isso, que você seja um excelente técnico. O problema é que as pessoas gastam quase todo o tempo se dedicando a melhorar esse aspecto técnico e não investem tanto nas chamadas competências socioemocionais ou soft skills. E agora as competências digitais, que são muito importantes, né? Então, aqui está, por exemplo, a lista de 10 habilidades que o Fórum Econômico Mundial ele levanta em relação ao que é preferível hoje para as organizações em 2020. Então, por exemplo, tudo isso aqui, basicamente, são competências socioemocionais, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico. Então, nós temos organizações que contratam as pessoas mais por essas capacidades do que se ela é uma boa técnica de saúde, por exemplo. Porque uma vez que ela tem, digamos assim, um hardware bom, com essa é adaptável, ela aprende rápido as coisas, ela é aberta, ela é curiosa, ela tem um pensamento crítico, questiona as coisas, ela rapidamente vai aprender a técnica. Então, a técnica não é mais tão importante. E, por fim, nós temos aí que estar sempre de olho, por exemplo, nas competências digitais. Aí, o meu último slide, né, me desculpando aí por ter passado um pouquinho do tempo, temos que experimentar sem fim. A experimentação ela vai nos mostrar o caminho. Experimentando. Então, o que nós temos que fazer aí? Uma provocação para os gestores que estão aqui. Liberar a turma para experimentar. Claro, com critérios, gastando pouco, com altíssima transparência para que todo mundo possa ver. A transparência, ela já resolve um monte de problema. Estimular o trabalho em rede, com menos formalidade. Esse caso que eu contei da democracia, Câmara e Senado, nós começamos com uma rede informal, depois que nós fomos formalizar lá para frente. A formalização demorou muito, mas, digamos assim, fizemos, entre aspas, a conspiração do bem, e as redes funcionam para isso. A gente troca com muita gente de vários órgãos, e depois, quando a coisa chega, já está pronto. Só que você tem todo esse lastro de formalização. Dados são, né, alguns dizem que dados serão o novo petróleo. Dados são mais preciosos que o petróleo, até porque o petróleo anda embaixo, não é mesmo? Então, temos que cuidar melhor dos nossos dados. Nós temos que ter exércitos de pessoas trabalhando as bases de dados, melhorando esses dados, integrando esses dados, porque isso é o grande tesouro que as nossas organizações têm no final das contas. E a capacitação multidisciplinar para todos. Então, nós temos que investir pesado em capacitação. Como eu disse, não necessariamente formal,
né? A própria rede é uma forma de você se capacitar, e com isso nós vamos ter aí colaboradores para trabalhar em qualquer coisa. É isso que nós temos que precisar. Nós temos que construir. Nós não precisamos mais daqueles super especialistas. Nós precisamos de pessoas que sejam coringas para trabalhar com qualquer coisa, seja para onde for as nossas organizações. Eu paro por aqui um pouco, agradecendo a atenção, o convite mais uma vez, e se tivermos algum tempo aí para debate, estou à disposição. Obrigada, Cris. É sempre muito bom te ouvir e estar conectado também com todas essas inovações que vão surgindo. Tem um ponto, quando a gente fala de rede e trazendo a temática da sustentabilidade, é muito importante o papel da liderança. Ela que vai ajudar a dar o tom das mudanças que precisam ser feitas, que muitas vezes são mudanças estruturais. Quer dizer, ao longo do tempo, principalmente no setor público, se a gente não consegue concretizar a partir da mudança das normas, da mudança dos estatutos, as mudanças que são feitas ali na experimentação e que são muito importantes, elas não se consolidam, né? E ficam frágeis diante de tantas mudanças que a gente vê acontecendo no campo. Então, queria que você comentasse um pouquinho isso, e a gente vai abrir também para participação e perguntas dos demais companheiros que estão aqui na sala com a gente, e também de quem está nos assistindo pelas plataformas do Facebook e do YouTube, não só do Fórum, mas também do Senado Federal. Então, começando aí por esse aquecimento aí do trabalho em rede, da liderança e desse processo também de consolidação dessas mudanças no setor público. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, a liderança hoje ela é valorizada como o líder que viabiliza, que facilita o exercício de outras lideranças. A liderança ela não deve ser confundida mais com o gestor. A liderança é uma aptidão que todos nós devemos ter. Então, existem pessoas aí que não têm papel de gestão e são altamente líderes. E esse tipo de papel tem que ser valorizado e fortalecido, né? Então, à medida que você cria equipes, você cria todo um sistema hierárquico que sufoca o exercício dessa liderança, de que qualquer iniciativa, por exemplo, que um colega tenha de, por exemplo, fazer uma gestão sustentável, alguma ideia muito simples, né? Por exemplo, vamos trocar aí o copo de plástico, né, por uma caneca que cada um traga a sua e pronto. Muitas vezes ele vai esbarrar num, deixa o chefe pensar, o chefe vai pensar, o chefe vai perguntar para o chefe do chefe, o chefe do chefe. Então, isso desmorona aquela energia, né, de iniciativa que é muito importante. Então, eu quando eu estava como gestor do Lab Hacker, sabe, Jason? Claro, era convidado para muitas reuniões. Todos nós temos aí sempre muitas reuniões. Eu parei de ir em algumas e mandava para o meu pessoal. E eu falava, olha, você não só vai participar da reunião, como você vai decidir por mim. Eu posso decidir? Pode. E muitos ficavam receosos. Por quê? Porque eu não estava acostumado com esse poder, com essa autonomia. Mas como é que eu vou decidir? Eu falei, olha, eu não sei como é que você pensa, Cris. Eu falei, não, você não precisa pensar como eu. Quais são os princípios nos quais nós trabalhamos? E a gente já tinha esses princípios definidos, né? Transparência, participação, colaboração. Dentro desses princípios, você toma a sua decisão. Se for uma coisa muito sensível, claro, você me liga, me chama, eu participo, te ajudo, obviamente. Bom, e aí o resultado foi muito bom. Alguns se soltaram, outros não. Mas com isso, o que acontece? O trabalho ganhou corpo. As pessoas ficaram mais confiantes. Eu, como gestor, não perdi poder, entre aspas, pelo contrário, eu ganhei poder. Por quê? Porque o trabalho do órgão, ele se espalha, ele ganha força, ele não burocratiza, ele entra como água por todos os lados. E, ao mesmo tempo, quando eu participava da reunião, até a minha presença era mais valorizada, né? Então, você passa então, atuar de maneira mais estratégica. Então, aquele gestor que acha que ele é o líder e só ele pode ser o líder, que ele confunde com líder, com chefia, então esse gestor realmente não está entendendo o que está acontecendo no mundo de hoje.
À medida que você dá força, que você libera a sua equipe, você faz ela produzir mais e, portanto, você gera mais efetividade, né? Lembrando que nós temos que sempre diferenciar entre eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer a coisa gastando menos, o que dá para fazer gastando o menos possível. Muitas vezes você não resolve o problema fazendo isso. Você gastou pouco, mas não resolveu. Então, o nosso foco tem que ser menos em eficiência e mais em efetividade. Efetividade, você tem que ser eficaz, ou seja, você tem que resolver realmente o problema, entregar. Então, eu vou dar um outro exemplo. Você está numa área de analisar processos, analisar pastas, analisar pedidos. O seu objetivo é liberar 15 pedidos por dia. Agora, você ajudou a resolver os 15 pedidos ou você só tirou da sua mesa? Você só tirou da sua mesa, você foi eficiente, mas você não ajudou muito. Às vezes até atrapalha. Às vezes está mandando ir para o órgão tal, isso aumentou a burocracia. Seu despacho foi esse. Então, você não foi efetivo. Nós precisamos, então, de líderes, de pessoas em qualquer posição que assumam o seu papel, que tenham daí... À medida que você tem autonomia, Geisa, você tem o quê? Você tem responsabilidade. À medida que você cria um sistema que só o chefe tem a responsabilidade, só o chefe decide, você cria, então, um sistema de leniência, de preguiça e de medo em toda a cadeia que vai gerando uma série de processos de ineficiência, né, falta de efetividade e que deixa tudo isso muito caro e, portanto, consequentemente, pouco sustentável. O Vicente quer fazer uma pergunta, Luiz Vicente, que foi, na verdade, o intermediador desse convite. Aparece aí para a gente. Bom dia, Geisa, bom dia, Cristiano, né? A gente já se conhece há bastante tempo, sei da seriedade, da competência do seu trabalho, desde a PROGE, né? E principalmente, Cristiano, dos seus valores, né? Que seus valores de cooperação, né? De transparência são muito importantes, cada vez mais, como você falou, né? Ainda mais com essa pandemia, são fundamentais neste momento e para o futuro também. E nesse sentido, Cristiano, eu queria perguntar para você, né? Vamos pensar, essa rede aqui já começou apenas em novembro de 2019, né? E com a Alerj aqui, trazendo as câmaras municipais do Rio, mostra um interesse muito grande sobre o tema e sobre essa pauta. Daqui para frente, né, com a sua experiência, como a gente pode engajar mais as câmaras municipais? Como a gente pode fazer com que elas percebam, né, a importância da rede como talvez uma oportunidade de aprender, de ensinar, de compartilhar, né? Porque muitas vezes a gente, ainda mais também nesse mundo virtual que a gente tem aqui, muitas vezes a gente é distraído, né? Isso aqui é legal, mas não é muito importante. Qual a sua opinião, né? É um conselho até para nós aqui que estamos dando os primeiros passos, né? Essa rede está avançando bem, mas o que você sugeriria para que a gente possa engajar mais pessoas, manter essa rede atuante e com as pessoas interessadas em participar? Muito obrigado. Legal, Vicente, obrigado. Obrigado pelo convite, inclusive, por essa ponte aí. Olha, Vicente, eu acho que o que a gente precisa fazer é o que toda rede precisa fazer. Eu participo de redes há muito tempo. Eu vi algumas redes surgirem, morrerem, algumas redes continuam muito fortes que eu participo. E, basicamente, o que acontece nas redes que dão certo? Primeiro, não pode, de jeito nenhum, ter nenhum tipo de hierarquia em rede. Se as pessoas se sentem, então, melindradas por falar as coisas e participar, porque o chefe está ali, então isso é um problema muito grande. Então, não podemos hierarquizar ou burocratizar as redes. As redes têm que ser abertas, têm que ser horizontais, têm que ser descentralizadas, né? Com, claro, alguns moderadores, né? Às vezes o pessoal começa a postar memes de gatinhos numa rede técnica, isso não tem o menor sentido, então precisa Está dar uma escutando, moderação. Geisa? Me coloca a minha imagem. Moderação de conteúdo, né? Agora, o que as pessoas querem numa rede? Primeiro, elas têm que ter conteúdo de alto valor, né? Senão, o que eu vou entrar naquela rede? Vai ser mais um grupo do WhatsApp, mais um grupo não sei do quê. Então, é importante ter aí uma dinâmica
de apresentação de ideias, de projetos, né? E de algumas ações, como, por exemplo, eventos, webinários, lives, com os membros da rede, para que aquela rede fique sempre aquecida. Então, focar muito em conteúdos de alto valor, né? Focar muito em compartilhamento de boas práticas, né? Muita gente falou, olha, como é que eu implanto aqui um sistema XYZ? Então, à medida que ela tem essa resposta ao fazer uma pergunta numa rede como essa, ela vai sempre voltar para aquela rede, né? Ela sempre vai ali usar, como eu uso. Tem algumas redes que são objeto de merenda diária minha de conhecimento, né? E algumas dúvidas eu pergunto. Muito melhor do que perguntar para o Google é perguntar para essa rede especializada as dúvidas que eu tenho. Então, investi muito em também envolver, Vicente, eu acho, um sem número de pessoas, né, que, independente da sua posição, né, que possam colaborar com essa rede. Então, tem pessoas muito boas, de grande capacidade de contribuição, que estão espalhadas aí nos tribunais de contas, nas assembleias, nas câmaras, e não tem muita oportunidade de falar nas próprias instituições, então uma rede seria uma oportunidade dela verbalizar. Então, a gente tem que estimular essa energia aí, lembrando sempre que todos podem participar, uma moderação tranquila, fortalecer os conteúdos de alto valor e ter sempre eventos, né, atividades que vão fomentando essa rede. O Ferri, eu gostei da tua apresentação, especialmente sobre aqueles perfis exigidos a partir de 2020. Acredito que eles devem se adaptar um pouco mais a partir da questão do Covid. Só que a minha percepção, dentro da minha experiência, é que muitas vezes essas características elas são muito desenvolvidas a partir do início da profissão, no profissional, na formação do profissional, desde a educação básica, especialmente no ensino médio e no ensino superior. Essas características voltadas à capacidade de negociação, capacidade de liderança, a capacidade da pessoa saber se expressar, se relacionar, ter o sentimento da sustentabilidade, ter o sentimento da importância da acessibilidade, ela é muito pouco presente. Eu vou dar um exemplo concreto, até porque eu mandei agora para alguns amigos meus de faculdade. Eu terminei a engenharia há mais de 35 anos atrás, e o tamanho da disciplina meio ambiente, que era a introdução à engenharia do meio ambiente, há 35 anos atrás, quando o meio ambiente era uma coisa não vista positivamente, era uma coisa mais de bicho-grilo, a quantidade de disciplinas com curso de engenharia, onde basicamente estarão surgindo gestores da área industrial, é a mesma quantidade e número de créditos que se tem atualmente. Então, o próprio ensino, e eu falo nas universidades de elite, o próprio ensino se adaptou muito pouco. A questão da acessibilidade ela é muito pouco vista também, inclusive alunos de engenharia civil, elas acabam sendo matérias transversais. Como é que você vê, do ponto de vista que esse discurso, que é um discurso positivo, que eu concordo plenamente, tenho escrito muito em relação a isso, a gente consiga levar já para a educação básica a partir do ensino médio, e concretamente para a graduação. Hoje existem algumas ações isoladas, pontuais, voltadas a essa característica. Aqui no Rio de Janeiro, no estado mesmo, nós criamos as chamadas escolas de empreendedorismo, foram 200 escolas de ensino médio, quando eu era secretário de Educação, nós criamos, voltados à questão da criatividade, da habilidade de produzir projetos, mas eu vejo isso muito incipiente no Brasil e no ensino superior. Como é que é a sua visão em relação a esse tema, dentro do que você apresentou aí de perspectivas, de características e necessidades para o futuro? Excelente pergunta, Wagner. Olha, eu tenho 2 filhos também, um de 8 e outro de 11, né, que vivenciam muito isso também na prática do ensino fundamental, e agora tem sido um momento de laboratório muito interessante, né? Mas a educação das áreas mais questionadas pela falta de inovação que ocorreu, principalmente no que tange ao ensino formal, né? Fundamental, médio e superior também. Superior ainda consegue inovar, porque você pode oferecer aí uma série de novos cursos, né? Agora, o ensino
fundamental e médio, você tem que seguir um padrãozão, né, que não combina mais com o mundo de hoje. Então, se você vê aí uma foto de uma sala normal hoje, uma foto de uma sala do século XIX, é pouca diferença, poucas inovações. Basicamente, aquele sistema industrial, né? As crianças são até organizadas, fileiras, como se fosse uma empresa fordiana. Então, eu acompanho muito a inovação também na educação, e agora já tem tempos, né, surgem alguns modelos de educação que são muito interessantes. Por exemplo, do método Waldorf, né? E as crianças vão trabalhar em cima de projetos, tá? Elas vão trabalhar como vão trabalhar na vida. Você vai aprender os conhecimentos em torno de necessidades de um determinado projeto, e não de maneira departamentalizada, né? Português, estudos sociais, inglês, ciência. Não, você vai atrás dos conhecimentos por uma necessidade para atender o projeto. Tem várias escolas nesse sentido, com vários métodos sendo criados para fortalecer essa capacidade das crianças serem criativas, discutirem em grupo, colaborarem. Olha só, o que nós estamos falando aqui, né? Terem um pensamento crítico, buscar o conhecimento, e aí esse conhecimento ele é buscado com fome, ele tem que atender a necessidade, não é aquele conhecimento que você tem que absorver porque vai cair a prova, a professora mandou você estudar, né? Então, quer dizer, a motivação para você buscar o conhecimento é muito diferente. Aí um projeto que você tenha que ver a questão de custos, então a criança já aprende educação financeira, coisa que nós nunca tivemos, né? Eu sofro horrores por conta disso, de não ter tido uma educação financeira até hoje. Então, agora, o que nós podemos fazer hoje? Então, nós recebemos esses colaboradores nas nossas organizações que não tiveram esse preparo, os concursos públicos, e muitas vezes as seleções de confiança não avaliam muito esses aspectos, não avaliam nada, né? Agora, como é que você também é difícil avaliar, né? Inteligência emocional, criatividade, isso é um pouco difícil, mas não avaliam. Então, nós valorizamos o aspecto técnico das pessoas. Então, nós temos que resolver isso durante a organização. O que a gente tem que fazer? Então, criar oportunidades e liberar a turma para aprender fazendo, aprender colaborando, aprender pensando criticamente, questionando, né? Que a OCDE diz que uma das 6 características do servidor público do século XXI é a insurgência, ou seja, a rebeldia, ele ser um questionador e não um carimbador ou, né, um seguidor de procedimentos. Então, nós temos que, como gestores, né, Wagner, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema que vem lá de longe, você colocou muito bem, colocar em prática, liberar a turma, por exemplo, para experimentar mais, para ter uma cultura de tentativa e erro. Claro, nós gerimos recursos públicos, não vamos gerar desperdício, mas não investir em experimentação, em pequenos acertos, desacertos e aprendizagem com isso, nós vamos gastar muito mais recursos com processos lá de planejamento muito longo, que depois não vão dar muito certo, que vão ser caríssimos, como a gente já viu milhares de vezes. Então, é uma questão de sustentabilidade, economia de recursos, liberar o pessoal para experimentar mais, para testar mais, e ver o que funciona e o que não funciona. Por isso a gente vai inovando. O Ferri, na linha indo ao encontro aí que você colocou, que a semana passada estava participando de um live de um professor Fabiano Raposo, possivelmente ele está assistindo aí, não sei se até porque eu fazia essa live. Esse professor é um professor de matemática, dá aula numa escola da Ilha do Governador, Leonel Azevedo, e no período que era secretário de Educação, desenvolveu um belo trabalho com a Shell, que era o chamado Prêmio Shell de Educação Científica. A Shell pegava os projetos que tinham e, logicamente, a partir de uma banca, avaliava os projetos mais inovadores do ponto de vista de ensino. E eu fiz uma pergunta a ele na live, porque o prêmio dos ganhadores, se não me engano, eram 5 ou 10 ganhadores, o prêmio a gente entregava ali no museu aquele novo museu que nós temos ali na cidade, no Porto Maravilha. E ele falou, olha, a grande diferença que eu observei na minha viagem a Londres,
é que as escolas em Londres, elas são praticamente iguais às escolas, o mesmo modelo segmentado por algumas disciplinas que o Brasil. Mas a formação das salas de aula, as salas de aula, o arranjo das salas de aula, permitem muitas vezes aquele arranjo de integração dos alunos falando entre si, isso que você realmente está falando, e a nossa arquitetura realmente das nossas salas hoje, inclusive a arquitetura que vem de modelos muito bons, como o próprio modelo do CIEP, são aqueles modelos retangulares, que muitas vezes uma cadeira a cada 40 metros quadrados, a cada 1 metro quadrado, que é o que estabeleça a coisa, e que não permite esse arranjo. Então, muitas vezes, esse processo de integração e transversal, e o ensino transversal entre disciplinas, ele é limitado pela própria arquitetura. E, logicamente, esse limite, essa falta de participação, ela já estabelece uma trava, uma impedância para o aluno, para a graduação e para a própria carreira do profissional. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que um dos caminhos de trabalhar é efetivamente já na educação básica, especialmente a partir do ensino médio. O ensino fundamental, logicamente, tem esse papel importante, mas a partir do ensino médio, aumentar essa integração, aumentar cada vez mais a visão do empreendedor, a questão da inovação, e que os órgãos de recursos humanos, já que os órgãos públicos têm a limitação da Constituição de 88 de concurso, e efetivamente para concursos essas habilidades interpessoais muitas vezes são difíceis de ser mensuráveis, mas que os órgãos de recursos humanos cada vez mais valorizem essas habilidades dos profissionais, e que são múltiplas, não somente a questão da habilidade interpessoal. Eu mesmo, por exemplo, meu filho faz engenharia de produção na FRJ. Nesse período que ele está paralisado, por exemplo, ele está nesse momento fazendo um curso de negociação e administração de conflitos da Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque eu considerei fundamental na formação, ele está fazendo esse curso de liderança, ele desenvolver essa atividade. Então, a sociedade ela tem que perceber isso. E nós, efetivamente, como agentes públicos, nós devemos também promover isso. E dentro das nossas escolas de legislativo, dentro das nossas recomendações às diversas câmaras legislativas. Eu concordo plenamente com esse enfoque que você está colocando. Cris, teve uma pergunta aqui que surgiu nas redes, que você mencionou que o futuro é aquele que a gente experimenta, né? Como experimentar o tema da sustentabilidade nesse processo de inovação para uma gestão mais eficiente, né? Como introduzir também essa experimentação em movimentos que vão principalmente exigir que se mudem processos e procedimentos como eles são hoje para um novo normal. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Que todo gestor poderia fazer. Chegar para as suas equipes ou para os seus gestores, né, e falar: olha, você tem 2 semanas para me apresentar aqui uma proposta de redução de 20% a 30% dos processos de trabalho que você participa. Né? Explicando melhor. Se você participa de um processo de trabalho, por exemplo, de compra de água, né? Quanto tempo gasta esse processo? Você pode reduzir esse tempo em 20%, 30%? Qual é a sua ideia para reduzir esse tempo de 20% a 30%? Mesmo que implique negociação com outros setores, né? Geralmente isso implica. Então, se todo mundo fizer isso, né? Então, é algo que todo mundo pode fazer, que todo mundo... Você, por exemplo, trabalhar em projetos, algumas pessoas trabalham, outras não querem ou não têm essa aptidão, não sabem. Agora, em redução, em melhoria, em aprimoramento de processos, qualquer um pode fazer. Então, esse, claro, é um exemplo de economia de tempo, né? E que você, obviamente, pode usar para, por exemplo, focar nos processos relativos à sustentabilidade, né? Desculpa. Muita gente não conhece, ainda não entende, né, sobre sustentabilidade. Então, uma provocação que eu convidaria os gestores a fazer, né, olha, você tem 2 semanas para me apresentar um plano de redução do tempo do processo de trabalho. E aí é o seguinte, aí o cara apresenta a proposta, o chefe, top, então implementa isso, só que você vai fazer um teste. Enquanto o processo lá continua normalzão, você vai, nessa compra X, o que você vai fazer? Você vai testar essa solução que você está colocando aí.
tá? Mesmo que seja de brincadeira. Tá? Ah, mas eu não posso comprar uma coisa de brincadeira. Então, simula como se fosse. E me apresenta esses resultados. Ao fazer isso, Geisa, a pessoa descobre que não é tão difícil assim, que existem formas, sim, de economizar as coisas e fazer com mais eficiência, né? gastando menos energia, menos tempo, fazendo mais coisas. E ela se anima com aquilo. Por quê? Porque foi pouquinho, foi um experimento, né, não tem muito compromisso. Então, a gente tem que dar essa leveza para as pessoas, né, tirar o peso da responsabilidade, desse tipo de responsabilidade, né? Que ela vai ganhar outra responsabilidade daquela advindo do comprometimento, né, que ela se empolga com uma coisa, que é essa verdadeira responsabilidade que a gente tem que fazer. E aí ela testando, saboreando, e vendo, poxa, foi legal fazer isso. Poxa, eu agora gasto menos tempo. Caramba, eu posso fazer isso para muitas coisas. Eu posso estimular os colegas a fazer isso. Então, eu acho que os gestores, principalmente gestores médios, né? Os gestores médios, porque às vezes eu tenho um gestor, né, em alto nível, como o Wagner, por exemplo, manda fazer, né, Wagner? Ó, vamos fazer inovação, vamos fazer. A turma não faz. Né? O presidente manda fazer. Sim. E às vezes não acontece. Mesmo com todo o poder, toda a força, as coisas não acontecem. Por quê? Porque os gestores médios seguram muito. Então, nós temos que provocar os gestores médios, gestores pequenos, né? Para falar, olha, todo mundo tem que me apresentar, estou dando uma ideia, entre outros, né? Uma proposta de 20%, 30% dos processos que você participa. E outra coisa, eu vou publicar isso. Vou publicar isso aqui na intranet, para todo mundo ver. Porque, ao mesmo tempo, você gera uma competiçãozinha positiva. E a transparência, ela já resolve muitas coisas em si. Só de você saber que vai ser publicado lá uma proposta de melhoria que você tem que fazer, caramba, você já se engaja muito mais. E você não quer ser comparado como um dos piores que tem ali. Né? Então, olha só, uma coisa muito simples, não tem custos. Pelo contrário, uma provocaçãozinha, e depois até você pode premiar quem fizer mais ou menos. E todo o processo de mudança começa assim. Faz aí dois ou três vão fazer, vão estourar a boca do balão. E vai gerar maior burburinho. Aí, os que são os early adopters, né, que a gente chama, todo o processo de inovação é sempre a mesma coisa. Então, esses que vão adotar a inovação rapidamente vão ter destaque. E vão sofrer com inveja, que é um bom sinal para quem inova. Se você não está sofrendo com inveja, você não está fazendo um trabalho muito inovador. E aí os outros, os medianos, né? A grande maioria das pessoas que vai, então, numa segunda onda, isso vai encapar. E depois ficam só os atrasadinhos, né? Então, aí esses vão sofrer também a pecha de ser lentos, né? De serem obsoletos. Né? Eu acho que criar esse tipo de ambiente, sair um pouco dessa estabilidade demais que nós temos, né, nas nossas organizações, eu acho que é essencial. A gente já está caminhando aqui para os minutos finais do nosso evento e temos duas perguntas também vindas das redes. Patrícia Guimarães, do TCU, bom dia. Gostaria de saber qual o papel do servidor público para uma gestão mais sustentável dentro das instituições públicas. E como desenvolver, essa é uma segunda pergunta, meios para que essas discussões de redes consigam acessar as câmaras municipais, né? Cheguem a níveis municipais, onde você pode ter ali às vezes, muito mais rapidez de implementação, enfim, por serem estruturas menores, menos robustas, né? Do que, por exemplo, o Senado Federal, a própria Câmara dos Deputados, o TCU. Como fazer também chegar a todos os cantos do nosso país? São essas duas perguntas, e aí a gente está tendo a participação aqui de pessoas do TRE de Tocantins, Senado, Câmara dos Deputados, Justiça Federal do Rio de Janeiro, TCE do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro,
enfim, várias instituições também que têm essas agendas ambientais, esse mesmo compromisso e de implementação dessas ações. Então, só para a gente fechar aí com essas duas perguntas de desafio, Cris. Legal, eu fico muito feliz de ver aí outras organizações aqui assistindo, participando. Olha, nós temos que aproveitar as redes que já existem, né, de legislativo. Então, o Interlet tem lá uma rede de colaboração para desenvolvimento de inovações em parlamentos, Interlet do Senado. Eu acho que o pessoal, eu imagino que vocês já estejam fazendo isso, né, mas é importante engajar esse pessoal. Envolver também todas as entidades que trabalham com o legislativo, né, as associações, sejam voltados para vereadores, para deputados estaduais, ou mesmo servidores. Envolvimento das escolas de legislativo que transitam, né, várias redes aí também muito importantes. Chamar de alguma forma, não necessariamente o diretor, o chefe, né, que a gente sabe que daí começa a burocratizar, começa também a institucionalizar, começa a ter interesses políticos, que não é muito bom para a rede. Então, achar pessoas importantes, estratégicas nessas redes, nessas organizações, que vão engajar, né, que vão se engajar os seus colegas, as suas redes, nessa rede que a gente está formando aí. Tá? É importante saber que, claro, as pessoas cada um quer uma rede para chamar de sua, né? Então, tem que tomar esse cuidado também. Então, tem que fazer parcerias aí que o cara não quer que o fulano saia da rede dele para ir para a sua, então você tem que fazer parceria aí que os dois agregam. Né? Por exemplo, divulgar alguns eventos de algumas entidades que topam participar como parceiras. Né? Então, dentro de uma política editorial definida pela rede, né? Acho que é importante também criar isso dentro de um processo de colaboração, fazer esses movimentos aí, tentando envolver, eu acho que não necessariamente as entidades formalmente, mas pessoas importantes nessas entidades, né, que transitem bem nessas redes. Você pode perceber que sempre tem pessoas estratégicas que não são os gestores, geralmente não são os gestores não têm tempo para isso, né, que aquecem aquela rede. Então, essas pessoas são muito importantes, são muito estratégicas, elas têm que ser contactadas, inclusive, por telefone, né, uma conversa, engajadas em projetos, acho que isso aí tudo faz a diferença. Sobre a primeira pergunta, eu já falei muita coisa, né? Mas o servidor público ele tem que entender o seguinte, que ele não pode mais pensar e agir da forma como ele sempre agiu. Não há mais espaço para isso. Sabe qual é? Agora eu vou assustar bastante aí o pessoal. Se você for um servidor, só segue procedimentos, não exerce o pensamento crítico, não questiona as coisas, não tem iniciativa, você vai ser sucateado. Né? Não tem mais tanto espaço para você nas organizações do século XXI. Você vai querendo não ser usado, não ser convidado para nada, a sua carreira vai ser desidratada. Não pense que a estabilidade ela é segura, não é. A estabilidade ela tende a desmoronar. Não existe estabilidade no mundo de hoje, isso é uma ilusão. Aquela estabilidade do século XX, ela acabou. Você pode ser estável numa carreira, essa carreira pode ser desidratada, o seu salário não vale quase nada, você vai se aposentar com a ninharia porque você acreditou na estabilidade. Não é isso que vai te dar estabilidade. Isso são ilusões que já estão se desvanecendo. O que te dá estabilidade, se você quer pensar dessa forma, é você pensar segundo a maneira de inovar. Você se tornar um profissional relevante, você se tornar um profissional que pensa criticamente, que tem iniciativa, que vai tentar fazer as coisas, que vai experimentar, que vai se dedicar a se comunicar cada vez melhor, que vai blogar, fazer um blog com conteúdos, que vai trabalhar em redes. E aí, não importa a especialização que você teve, obviamente você pode usar ela pode ser parte do seu manancial, mas você tem que andar por outros mares para você se tornar e ser um profissional relevante. Daí você vai ser um profissional relevante em qualquer contexto, em qualquer organização. Sabe-se lá o que vai acontecer com as nossas organizações? Sabe-se lá. Sabe-se lá o que vai acontecer com o parlamento? Sabe-se lá o que vai acontecer com tribunais de contas?
Sabe-se lá o que vai acontecer com a justiça, e não é coisa daqui a 30 anos, não. Isso vai acontecer agora, nessa próxima década que a gente entrou agora, nos anos 20. Então, você tem que pensar em você, na verdade. Você tem que pensar em ser um profissional relevante, preparado para trabalhar em qualquer contexto, em qualquer organização. Porque aí, seja como for o mundo mudar, você está ali, você vai ser bom, você vai poder agregar valor, você vai poder construir esse futuro. Muito obrigada, Cristiano Ferri. Lembrando que para acessar a Rede Legislativo Sustentável, conhecer as iniciativas, o curso que também já é oferecido pela plataforma do TCU, né, de Plano de Logística Sustentável, justamente que nasceu nesse esforço de capacitação e de oferta de conteúdo, de informação do que já está sendo feito, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/RLS, que é a nossa Rede Legislativo Sustentável. A gente iniciou do Dia Mundial do Meio Ambiente essa série de encontros, vão ser todas as sextas-feiras. Semana que vem a gente tem um feriado, né, de Corpus Christi, mas no dia 19 de junho a gente volta de 10 a meio-dia, também ao vivo nas redes sociais, para falar sobre essa experiência da Assembleia Legislativa de mobilização das câmaras municipais, muito também buscando inspirar outras assembleias legislativas e TCEs a acessar a rede e participar. E a gente vai ter duas mediadoras dividindo esse painel, a Carmen Mesquita, da Câmara dos Deputados, e a Daniela Abud, do Senado, para a gente poder fazer um bate-papo de troca de experiências e informações sobre isso. No dia 26 de junho, de 10 a meio-dia, a gente vai falar de sustentabilidade nas compras e contratações no Legislativo em tempos de pandemia. A Tereza Vilac, que é doutora em Ciência Ambiental e advogada da União, e o Eliezer Cavalcante da Silva, secretário de Licitações e Contratos e Patrimônio do TCU, vão falar sobre o assunto, podendo tirar dúvidas. É um painel que vocês vão poder fazer muitas perguntas e esclarecer pontos. E no dia 3 de julho, a gente encerra essa proposta, né, de falar sobre sustentabilidade, mas vamos provavelmente dar continuidade em outros encontros a posteriori. A gente vai falar do plano de logística sustentável, quais são os desafios e as oportunidades, fazendo também uma troca de experiências e apresentação dos desafios que foram vencidos pela Câmara, TCU, Senado, e também o TCE do Estado do Rio de Janeiro vai falar sobre como foi o processo de implementação, como está sendo, né? Porque, na verdade, o plano é só a primeira parte do processo, depois vem todas a busca incessante, né, por continuar estabelecendo novas metas de controle, consumo mais responsável e sustentável. E a gente vai voltar a estar aqui com vocês, mediando essas mesas, então foi um prazer. Muito obrigado, Wagner, por ter participado, Cris. Eu vou passar para as considerações finais para a gente fazer esse encerramento. A gente está aqui na nossa sala também o Luiz Vicente, Humberto, a Daniela Abud, se quiser, e Carmen Mesquita também está aqui. Se vocês quiserem aparecer para esse encerramento, podem ligar aí as câmeras. Wagner. Não, primeiro parabenizar a todos a participação da Câmara, do Senado, do TCU, parabenizar você, Geisa, pela coordenação, de a gente conseguir executar dentro do prazo, mas especial aí eu queria aproveitar esse momento, acabei aí que a gente está falando, receber a notícia, uma coisa muito triste, morreu o professor Carlos Lessa. O professor Carlos Lessa é um dos símbolos do que é ser brasileiro, foi reitor da FRJ, presidente do BNDES, um grande brasileiro, um desenvolvimentista, uma pessoa que esteve presente em todos os debates que nós tivemos sobre economia, sobre desenvolvimento no Brasil, e uma pessoa, eu particularmente, que tinha um relacionamento muito positivo com ele. Então, uma homenagem aí a meu amigo, meu mestre, professor Carlos Lessa. Eu acho que o Brasil deve muito a você por ser grande brasileiro, e eu vou ficar muito triste porque nós tínhamos um almoço mensal há muitos anos, eu, você, Dark, Marco, Latiger, ali na Majórica, e eu vou perder um pouco dessa sua inteligência, dessa sua verve, dessa maneira engraçada como você conduzia as coisas, muito competente. Um beijo aí, que Deus lhe leve para os seus braços. Luiz Vicente. Eu quero agradecer, né, a presença do Cristiano, a participação brilhante, né, o Dr. Wagner, nosso diretor da LERJ, que a LERJ, parabéns, viu, Dr. Wagner? A Geisa é uma servidora incrível, inovadora, como o Cris começou elogiando, né? Sempre aberta a identificar
possibilidades inovadoras. Parabéns à LERJ por estar, né, sendo um anfitrião desse evento, e é muito importante, tem um simbolismo muito importante, que não tivesse, esse evento não tivesse acontecido ou na Câmara, ou no Senado, ou no TCU. Acho que é muito simbólico que esse evento esteja acontecendo com a LERJ moderando, porque isso é o símbolo da rede que a gente espera, né, Dani? Que isso aconteça no futuro, que as câmaras municipais estão convidadas a acessar o site da rede para se inscrever e aderir, né? E eu acho que é um momento importante e marcante para uma rede que começou há tão pouco tempo, né? E só temos a agradecer aí por esse evento que começou muito bem e, né, a gente fica muito feliz. Queria dizer que eu estou muito feliz em estar participando desse evento. Isso é um trabalho inovador, Cristiano. É a participação de muitos servidores que sonham, né? Sonham adiante uma organização pública, um legislativo mais sustentável, né? E esse é o trabalho que durou alguns meses para se concretizar. E a gente vem pensando isso durante algumas semanas, fazendo reuniões virtuais. É um prazer te ouvir, e eu acho que isso fortalece o nosso papel enquanto rede, no sentido de agregar outras câmaras no Brasil inteiro, né, que estão espalhadas, gestores públicos que estão do norte, no interior do Acre, ao interior do Rio Grande do Sul, sonhando com a gente um trabalho mais colaborativo, que a nossa experiência possa ser compartilhada. Eu acho que esse é o melhor canal, é a forma mais democrática de chegar nesse momento onde a gente não tem a possibilidade de estar. Eu te agradeço muito, agradeço ao Wagner, agradeço a Geisa, e essa parceria que a gente está tendo do Senado, com a LERJ, com a Câmara e com o TCU, só fortalece o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Humberto, Carmen. Eu acho uma retomada promissora. O NK está muito dedicado e otimista em relação ao papel da rede, essa capacidade de fazer essa agregação verticalizada dentro do legislativo, mas também horizontalizada através de outros parceiros. E a palestra do Cristiano, com as intervenções muito oportunas do Vicente, do Wagner e das colaborações que vieram das redes, nos deixam ainda mais otimistas, porque nos orientam para os próximos passos. Nós temos aí pela frente bastante trabalho, mas temos também bastante entusiasmo para retomar esse trabalho. Eu queria também aqui, né, dizer que é uma grande felicidade a gente estar aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente, com essa mesa rica, assim, estreando um novo modelo, que eu acho que a gente vai realmente democratizar bastante as nossas práticas, disseminar de uma forma bem bacana para todas as assembleias e câmaras municipais, né, levando a nossa expertise e também falando um pouquinho sobre a rede. O Cristiano brilhantemente trouxe toda essa questão da inovação, que era super fundamental. Dizer que é uma grande felicidade, então, e a gente está esperando todo mundo para os próximos eventos que vão ter aí, que a nossa rede vai, a partir de agora, então, está sempre mais perto de todo mundo. Muito obrigada. Bom dia para todos. Obrigada a todos pela participação online também e as perguntas que foram encaminhadas. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível depois no site da rede para vocês verem, compartilharem com amigos e fazer espalhar aí essa mensagem de construção contínua de algo que a gente precisa estabelecer como prática, né? A troca de experiências. Às vezes a gente, na liderança de alguns desafios, se vê muito sozinho, tendo que tomar decisões que são importantíssimas e que têm muita responsabilidade. E quando a gente consegue ter conexão com outros gestores que estão também nesse mesmo desafio, as coisas se tornam mais fáceis, porque a gente já conhece um pouco dos erros, dos acertos, consegue ser mais assertivo nas decisões que têm que ser tomadas. Então, parabéns a todos. Obrigada, Cris, por ter participado aqui desse encontro, trazendo muito seu conhecimento, seu militante dessa área da inovação, tentando aí virar e criar uma nova forma de pensar, né, de estabelecer a prática. Então, foi sensacional. Muito obrigada pela participação de todos. E a gente está encerrando agora aí nossa exibição ao vivo nas plataformas, dando tchau aí para todo mundo.